Só existe espaço para um restaurante nesse bairro. Você vai falir. Eu tenho meus contatos. O dono do restaurante mais antigo do bairro ameaçou seu Valdir, proprietário do novo restaurante. E o pior é que essa história não ficou só na ameaça. Teve tentativa de compra, mentiras na internet e até uma denúncia falsa para vigilância sanitária. Era guerra. Antes de continuarmos, digite aqui no comentário de onde você está assistindo essa história. Eu sempre leio todos os comentários. Seu Valdir, aos 60 anos, realizava o sonho da sua vida. Após dar duro em muitos restaurantes, finalmente abriu seu próprio negócio, o restaurante do Bigode. Em pouco tempo já caiu no gosto da vizinhança, mas tinha alguém muito incomodado com seu sucesso repentino. A poucos metros de distância ficava o restaurante Bistrô do Sabor, de Pedro Martins. Por falta de opção, o restaurante sempre reinou sozinho no bairro. E isso fez o dono crescer o olho e cobrar cada vez mais caro, já que as pessoas simplesmente não tinham outro lugar perto para almoçar. A verdade é que o custo-benefício para os clientes não era dos melhores, mas por falta de opção, o restaurante Bistrô Sabor seguia sempre lotado. A comida não era das melhores, tentava imitar um restaurante chique com porções pequenas, mas a verdade é que as porções pequenas eram somente para economizar. O atendimento era demorado, poucos garçons para atender muitas mesas. Quanto mais dinheiro ganhava, mais pensava em reduzir os custos para lucrar cada vez mais. E a chegada do restaurante do Bigode começava a ameaçar seu negócio. Não demorou tanto para Pedro Martins ter que agir. A primeira ação de Pedro foi o que ele chamou de conversa amigável. Foi comer no restaurante do Bigode e chamou o dono para uma conversa. Elogiou a comida que de fato era boa, mas logo foi mostrando a que veio. Você está cobrando muito barato nos seus pratos. Daqui a pouco vai falir. Seu Valdir sorriu e pensou, desde quando cobrar barato é ruim. Então respondeu, eu cobro um preço justo. Todo mundo tem direito a comer bem. Comida boa não precisa ser cara. Pedro riu. Por um momento pensou que nem precisaria tomar nenhuma atitude. Em poucas semanas, aquele senhor bonzinho ia perceber que bondade não dá lucro e seria obrigado a subir os preços. Aí sim ficaria uma concorrência leal. O tempo foi passando e seu Valdir manteve os preços. Aos poucos, o restaurante Bistrô do Sabor começava a ficar cada vez mais vazio. E como isso pesava no bolso, Pedro jogou sua segunda carta, ainda no que ele chamava de uma tática amigável. Seu Valdir, admiro muito a atenção que você tem com seus clientes e o modo que prepara a comida, mas só há espaço para um restaurante nesse bairro. Valdir não acreditava no que ouvia. A concorrência não era um problema. Estimulava cada um a trabalhar cada vez melhor. Além disso, tinha muitas pessoas que poderiam definir por elas mesmas onde ir. Esse negócio de espaço para um restaurante só era papo furado de quem estava com medo de perder o monopólio. Pedro insistiu. Você pode ser o chefe do meu restaurante. Eu já tenho um nome de sucesso, uma marca consolidada. Valdir não acreditava no que ouvia. Batalhou décadas para ter seu próprio negócio e com poucas semanas de operação, já queriam que ele voltasse a ser um empregado. Com a educação de sempre, seu Valdir agradeceu, mas recusou a oferta. E ali começou a se preocupar. Pedro não ia desistir de jeito nenhum. Era sinal de que seu negócio estava dando certo, mas ao mesmo tempo, em vez de viver o sonho, Valdir começou a perder o sono pensando em qual seria a próxima atitude do seu rival. E uma frase ainda martelava na cabeça dele. Eu estou pegando leve. Aproveite essa chance. Eu tenho contatos. Seu Valdir, tenho muitos contatos. A próxima atitude de Pedro foi bem mais suja. Antes, ele só estava tentando resolver as coisas do jeito que ele achava que tudo se resolvia. Com dinheiro. Agora, ele apelou para algo muito pior. As mentiras. Do nada, de uma semana para outra, o restaurante do Bigode começou a ser muito mal avaliado na internet. Uma enxurrada de comentários anônimos manchava a imagem do lugar. Tá explicado porque a comida é tão barata, sabor horrível, nem meu cachorro comeria isso. Valdir lia cada comentário sem acreditar. Todos os clientes elogiavam pessoalmente o sabor da comida dizendo: isso é comida de verdade. Lembrou o tempero da minha avó, tem gosto de almoço em família. Era justamente isso que Valdir queria quando abriu o restaurante que tanto sonhou. Ser uma casa de família, algo que lembrasse o afeto dos almoços de domingo, das receitas que só as avós sabem fazer. Você também tem algum prato que lembra a comida da sua avó?
Responda aqui nos comentários. Vou adorar ler tudo. Como as pessoas elogiavam pessoalmente e xingavam na internet. Nada fazia sentido para o seu Valdir. Ele continuou a ler os comentários. Aposto que tem comida vencida. Tudo estava com gosto azedo. Isso não é comida que servem nem para presidiários. Achei muito barato, mas acabou saindo caro. Peguei uma intoxicação alimentar. Os olhos de Valdir se encheram de lágrimas. Ele tinha o máximo cuidado com tudo. Seguia todas as normas de saúde. A cozinha estava sempre brilhando. As carnes sempre refrigeradas da maneira certa, ponto. Cada prato feito era simples, mas feito com cuidado e muito tempero. Ele não colocava coisas só para fazer render mais um molho. Por exemplo, cozinhava como se estivesse servindo sua família. É por isso que não conseguia acreditar em tudo que estava lendo. Até que seu filho falou: "Você não está percebendo, pai? Tá na cara que isso é fake. Deve ser coisa do Pedro." Seu Valdir era inocente. Não acreditava que alguém seria capaz de tanta maldade. Mas os argumentos do filho o convenceram. Não acha muito estranho ninguém ter reclamado pessoalmente? E a quantidade de comentários na internet falando sobre o preço barato, bem aquele papo que o desgraçado do Pedro veio falar com você. Valdir não queria acreditar, mas tudo que o filho dizia fazia sentido. O que eu faço então, meu filho? Tenho como denunciar ele? Acho que não, pai. Os comentários são anônimos. Valdir decidiu que tinha que falar com Pedro para dar fim àquela guerra. Mas antes de tomar coragem para encarar alguém de nível tão baixo, o filho falou: "Espera, pai. Olha isso aqui." O filho de Valdir começou a ler os comentários. "Sai do perfil fake. Nós sabemos que é você, Pedro. Isso tudo é mentira. O restaurante do Valdir é maravilhoso." Valdir finalmente deixou as lágrimas correrem. Agora de emoção. Seus próprios clientes, sem ninguém pedir, estavam saindo em defesa do seu restaurante. Seu sonho estava mais vivo que nunca. Ele tinha clientes fiéis, mas sabia que Pedro não ia desistir. E essa história guardava um último capítulo cheio de tensão. Na segunda-feira tinha uma fila gigantesca para almoçar no restaurante do Bigode. Enquanto o restaurante XXX estava às moscas, alguns perfis famosos nas redes sociais já haviam contado a história das fake news e mobilizaram uma grande quantidade de seguidores para que fossem prestigiar o restaurante do Bigode. Valdir era um sorriso de orelha a orelha. Atendeu a todos com o mesmo carinho de sempre. Garantiu que todos os pratos saíssem no máximo capricho. As pessoas comiam, filmavam, compartilhavam nas redes sociais. Valdir estava ganhando propaganda de graça, simplesmente por ser um bom homem. Deus estava recompensando todo o esforço e humildade dele. Mas a poucos metros dali existia alguém que não se daria por derrotado e seria capaz das atitudes mais drásticas para recuperar todos os seus clientes se continuar cobrando caro por algo que não valia o preço. Pedro não estava mentindo quando ameaçou Valdir dizendo que tinha contatos. Ele realmente tinha. E foi no meio do almoço do dia mais lotado da recente história do restaurante do Bigode que 3 homens da vigilância sanitária entraram no local dizendo que tinham uma denúncia e ordenando que todos parassem imediatamente de comer, que a saúde deles e até a vida estava em risco. Como muitos influenciadores estavam almoçando ali, tudo estava sendo filmado. Poderia ser o fim do restaurante do Bigode. Por uma fração de segundo, ele pensou que deveria ter cedido à chantagem de Pedro e aumentado o preço para não entrar numa guerra com alguém mais poderoso. Um dos vigilantes foi até a cozinha e voltou com um pacote de carne e porco podre. Disse que aquilo dava cadeia. Valdir ficou em choque por 2 motivos. O primeiro, ele cuidava muito bem da refrigeração de tudo, conferia sempre a validade dos alimentos e jamais colocaria a saúde dos seus clientes em risco. O segundo motivo, não serviam carne de porco no restaurante. Era impossível aquela carne estar ali. Era tudo uma armação mesmo. Foi isso que seu Valdir argumentou. Tudo sendo filmado pelos influenciadores. Ao perceber que estavam sendo filmados, um dos vigilantes ficou com medo. Nessa hora, um homem que estava almoçando levantou e gritou: "Eu conheço esse homem", apontando para o que segurava o pacote de carne podre. Todos voltaram a atenção para os dois. O homem que gritou continuou: "Ele é amigo pessoal do Pedro do restaurante Bistrô do Sabor. Eu trabalhei lá e sei que ele nem fiscalizava nada, deixava todos os absurdos passarem." O homem da vigilância tentou desconversar. Seus 2 colegas que não estavam envolvidos na armação olharam para ele furiosos. Tinha gente filmando.
Eles não queriam ser denunciados por corrupção. O homem que havia denunciado o vigilante corrupto continuou. Eu era garçom no Bistrô do Sabor. Eu tenho uma denúncia para fazer e espero que vocês vão até lá agora. O jogo havia virado. Com tanta gente filmando, os vigilantes honestos se obrigaram a conferir as coisas no restaurante do Pedro. E lá encontraram tudo de pior que pode acontecer na cozinha de um restaurante. Carnes vencidas, itens comprados sem nota, freezer estragado. Tiveram que fechar o restaurante de Pedro. Valdir tinha vencido a guerra sem precisar jogar sujo como seu concorrente. Venceu porque tinha ao seu lado clientes fiéis que admiravam a comida, a bondade e a humildade de Valdir. O restaurante do Bigode virou um sucesso não só no bairro, mas na cidade. Valdir não precisava aumentar o preço para lucrar. Ganhava na quantidade de clientes e na propaganda boca a boca que esses clientes faziam sobre o restaurante do Bigode. A história de Valdir teve um final feliz porque muita gente de B acreditou nele. Se essa história tocou você, inscreva-se aqui no canal para não perder vídeos como esse. Postamos novas histórias todas as segundas, quartas e sextas.